Legal, legal, amigos internautas conectados na live Web TV Status, 21 horas e 45 minutos, no oferecimento de Ótica Pelotense. Voltamos ao vivo, a cores e em tempo real, lembrando que nós estamos fazendo todos os dias agora, todos os dias de lives curtas, né? Ou seja, ainda não é a perfeição, eu quero fazer lives de no máximo 15 minutos, é quase impossível para mim, mas vamos ainda de 30 em 30. E aí vamos topicando cada assunto, para que as pessoas possam entrar nos assuntos que lhes interessam, saibam efetivamente cada tema e assistam quando quiserem, a hora que quiserem. O pessoal aí que faz calúnia, diz que o Adilson fala pouco, no dia 30 de fevereiro ele começa a fazer live de 15 em 15 minutos. Não, que tá? calúnia, que é teu tá guardado. Então tá, na primeira live nós falamos de prêmio status, tá? Primeira live no início da abertura eu falei, obviamente, aqui, fiz uma resenha, um editorial, seja como você quiser, pensamento que eu tenho com referências a dia de reflexão, né? Dia alusivo à consciência, Dia Nacional da Consciência Negra no Brasil. Eu fiz ali uma sinopse, uma reflexão do meu entendimento, só o meu, não é bandeira para ninguém. E posteriormente nós fizemos a primeira live, a informativa, Prêmio Status 2019. Agora vou falar de eleições 2020 em Santa Vitória do Palmar, posteriormente transmissões esportivas, depois seleções de futebol de campo e encerrando eleição da presidência da Câmara, assim topicando. Essa aqui vai ser também muito curtinha, porque é só para mantê-los informados dentro das condições que a gente coloca aqui. Lembrando que amanhã estará aqui comigo o pessoal que fez uma denúncia, não? O servidor municipal, e mais ainda acompanhado e aí de alguns amigos e simpatizantes, quero crer que também vereadores estejam aqui, com relação a uma denúncia feita por um servidor público municipal de que está sendo perseguido politicamente pelo governo municipal de Santa Vitória do Palmar. Obviamente que posteriormente também será ofertado ao Poder Executivo o direito de resposta, se assim entender, de usar o espaço na mesma proporção, na mesma medida que a gente destinar à denúncia que amanhã estará sendo feita aqui na live Web TV Status e na Rádio Status através do www.radiostatus.com. O que nós fazemos é propiciar a qualquer pessoa um espaço de divulgação, guardadas as condições peculiares, responsabilidades, imputações legais na nossa Constituição. Então, preenche os pré-requisitos mínimos e básicos, todo e qualquer cidadão terá esse direito. Isso é para qualquer pessoa, goste eu ou não, concorde eu ou não, ponto. O que é a minha ação? É que, por vezes, se eu percebo que as coisas são verídicas e que as pessoas são a parte menos favorecida, eu compro as brigas. Eu compro as bandeiras, porque eu sou sempre do lado mais fraco, e é por isso que eu sou tão mal visto na cidade. É mais fácil tu ficar perto e te proteger de quem é mais forte, né? O tombo é menos. Eu sou o contrário. Eu sou daquele que precisa mais, daquele que não tem ao acesso, daquele menos favorecido, daquele que tem dificuldade. Se eu vou sofrer represália, se eu vou me desgastar, se eu vou morrer, não importa. E esse é o meu caminho. Não sei ser diferente. Eu sei das encrencas que eu me meto, sei das dificuldades que passo, mas essa é a condição que eu vim para esse planeta e vou ter esse período de existência aqui na Terra. Sempre do lado que mais preciso. O que eu necessito é ter a veracidade, ou menos a coragem de enfrentar a situação. Aí tem eu aqui, tem um braço forte para aguentar. Ponto. Eleições 2020. O pessoal está me perguntando, que a gente tem as pesquisas, nós não divulgamos os resultados das pesquisas, o pessoal aborda bastante a gente nessa situação. Cara, duas coisas aconteceram. Uma, a gente tem prazos para... Nós temos uma grande dificuldade ainda. É muita gente que participa. Para você ter uma ideia, assim, naquela votação que nós colocamos, na época, naquela condição, até o dia que nós colocamos, todos os candidatos que nós colocamos até o dia que nós colocamos tinham condições de concorrer. Fica bem claro isso. A pessoa, mas eu não te disse. Bom, você diz, faz o que quiser. Nós colocamos nas enquetes, naquele período as pessoas têm condição de estar concorrendo. Pode ser que nenhum seja candidato, mas estão na condição de concorrer. Vou dar um exemplo.
o prefeito Wellington Barcelos é candidato, natural. Pode ser que ele não queira, não concorra, mas ele é natural candidato. Paulinho Judice, era eventual. Batata, eventual. Ico, eventual. E assim sucessivamente. Todos os outros. Pode ser que nenhum seja. No período que a gente coloca as pesquisas, todas essas pessoas estão aptas. Estavam, ou estarão, ou estão. Nós não colocamos ninguém que não esteja nas condições. Exemplo, se eu colocasse uma pesquisa hoje com Batata, eu estaria fazendo um engodo, porque ele não pode. A não ser que aconteça uma catástrofe, não sei, mas hoje ele não pode, está impedido, então a gente não pode fazer. Mas quando nós colocamos, se a eleição fosse naquele período, ele podia. Se a eleição fosse colocada naquele dia, ele podia. Mas ele ia ser caçado, é outra coisa. Mas ele podia. Hoje ele não pode. Isso é diferente. As pessoas não entendem muito dessa situação. Aí consciência de cada um. Então, quando nós fizemos a votação, principalmente ali com Batata, Wellington, Batata e Ico. O Batata podia. Mas quando nós pudemos apurar, porque foram muitos, só para você ter uma ideia, nós batemos a casa das 23 mil pessoas. 23 mil pessoas participaram daquele processo. É impressionante. Eu sei que parece mentira, mas quem quiser vem aqui e a gente mostra. Então é muito difícil tu contar tudo certinho para fazer tudo. Quando nós conseguimos terminar de contar voto por voto, a gente já sabia da sentença. Nós já tínhamos a informação da sentença que ele não poderia concorrer. As pessoas não entenderiam que a colocar, eu particularmente, tendo meu princípio de ética, eu não me sentiria bem, não teria muito como explicar para as pessoas que o resultado é referente àquela eleição, e não a uma potencial eleição que se avizinha, um engodo. As pessoas não saberiam, entenderiam, até entendo isso. Ficaria muito difícil, está explicando, sempre achariam que a gente está fazendo alguma coisa, então isso não, para cima de mim não dá. Então eu optei por não colocar. Escolha minha e arco com as consequências. Cada um pensa o que quiser. Mas foi por isso. Porque quando nós terminamos de contabilizar tudo, já havia saído lá, não havia sido publicado ainda, é verdade, não estava ainda no Diário Popular, não era isso, mas nós já sabíamos. Tem coisas que a gente tem uns privilégios, tá? E aí não é, o pessoal vai ficar, mas então tem gente dentro do Ministério, o pessoal pensa o que quiser, né? Pensa o que quiser. Eu estou dizendo que não havia sido publicada no Diário Popular ainda. Isso não quer dizer que já não tivesse sido publicado oficialmente. Prestem bem atenção, porque amanhã depois não digam bobagens. O que eu disse é que quando saiu, quando nós soubemos, não tinha sido publicado ainda, mas nós já tínhamos, foi no período que a gente terminou. Então a gente soube antes de postarmos, antes de nós botarmos o resultado, nós soubemos que efetivamente já tinha a sentença, sabe? E aí não podemos colocar porque estaríamos criando uma celeuma na cabeça das pessoas. Optei por não fazer. Decisão minha. Com relação à outra pesquisa que nós tínhamos, essa sim nós vamos colocar já. Quero crer que tenha sido, sei lá, segunda-feira estou postando aí para vocês que já conseguimos apurar o resultado. Falta uma coisinha ali, mas é pequeno, porque também foi muita gente. Estou falando de Wellington Barcelos, Paulinho Judice e Mário Estrela Pereira, o Ico. Já vem o resultado. Os três podem concorrer, tá? Pode ser que nenhum concorra, mas os três podem concorrer. E nós vamos colocar. E tem mais uma que deve estar saindo dentro dos próximos dias, eu vou ver ainda, tá? Porque a partir de agora muda o conceito daquela que a gente fazia especulando, uma de cada partido, levando os critérios para um em cada partido, para que seja verossímil a condição, mas, no entanto, a partir de agora é um outro processo. Agora é o processo em que os partidos autorizam ou não, porque senão eu prejudico os outros numa propaganda enganosa. Por quê? O PMDB já tem o seu pré. O PT já tem o seu pré. Os republicanos já tem o seu pré. E a gente sabe que poderão ter pré o PDT
e o PSDB. Mas eu só colocarei se eu tiver autorização dos partidos. Caso contrário, a partir de agora, é claro que não, porque não é mais aquele período que a gente criou desde o início, incutindo na cabeça das pessoas, para que... Eu nunca escondi de ninguém. Eu fiz exatamente a discussão, criando todos os cenários possíveis, mas legítimos, legais. Eu não vou fugir disso agora. Então, o que eu tenho agora para as próximas eleições, que é o que eu quero dizer para você? Tenho 3 candidatos que são pré, porque todo mundo viu que, todo mundo sabe que o Wellington é o candidato, o prefeito, excelentíssimo prefeito, Wellington, é o candidato natural, ele pode não querer, isso é outra situação, ele pode não ser, mas ele é o candidato natural, então ele não precisa autorização nem nada. O PT já colocou à disposição dos veículos de comunicação que um dos seus prés, ou o seu pré, é o Paulinho Judes. Tem outros que na convenção vão aparecer? Pode, mas um dos é o Paulinho Judes, que nós já tínhamos há 500 anos aí. Ok. O Republicanos, a mesma situação. Vocês escutaram a entrevista do Mário Estrela Pereira, que disse: eu me filiei para ser candidato. Então ele é na potencial, eventual, pré. Ok? Agora me falta PSDB, que anda um zum, que poderá vir a ter um candidato. Há uma parte do partido que quer, outra parte não quer. Eu vou esperar a posição do partido. O PDT é a mesma situação. Há uma parte que quer, outra parte não quer. Eu vou esperar a posição do partido. Não quero prejudicar. O que eu sei hoje a título de eleição? Ou, não vou dizer que eu sei, vou dizer a minha opinião. E aí, sobre ela, eu sou responsável e aguento os trancos. Aguento as consequências. Republicanos tem candidato próprio. Ah, mas o Ico, será que vai, será que não vai? Isso é outro sistema. O Republicanos terá candidato próprio. Nome dos sonhos dos republicanos e de grande parte do segmento político hoje. Um grande sonho do segmento político, alguns partidos, e que estão só esperando a definição, que não pode ser agora, obviamente, a gente entende. É mais uns dias. Mas hoje, o nome em consenso do Republicanos, não só do partido, mas de uma grande gama da sociedade, é Mário Estrela Pereira, o Ico. Isso é inconteste. Você pode concordar, gostar, seja lá o que for, mas esse é o nome em concórdia. Muito bem. PP, que eu saiba hoje, não tem candidato próprio. Hoje, que eu saiba, e a princípio, é o sinal que tem, que o PP vai arrumar casinha com o governo. Já vai acertar os cargos da secretaria, tudo direitinho, que era o impasse que tinha, não conseguia trabalhar, aquela situação toda, que todo mundo conhece aí, e que eu não vou esmiuçar aqui para não personalizar dentro de cada partido as situações. Tá? Vou dar um genérico para você, mas é bom também não querer me desmentir aí, porque eu começo a dar os nomes. É só essas coisas que eu sempre digo para você. Não vem ninguém para cá, porque tu está mentindo, porque eu sempre digo isso. Aí eu dou os nomes mesmo, porque eu tenho que provar que estou falando a verdade. Essa é a grande diferença. Tá? Então, falo num genérico, para que você entenda. Republicanos, tem candidato próprio. O do sonho, Mário Estrela Pereira, o Ico, que se filiou para ser candidato. Tem que se esperar esse processo todo e até para fazer a própria campanha. Não pode dizer que é. Tem todo esse problema aí. Tem a legislação. É só a partir de agosto, né? Agosto do ano que vem, efetivamente, que começam as campanhas. Julho começam as convenções, mas agosto, efetivamente, as campanhas. Então, você tem que ter um cuidado. A partir de julho, você passa a dizer eu sou candidato ou não. Mas os partidos vão se organizar na virada de março e vão fazer as comunicações. A gente pode antecipar algumas coisas, acertar e errar. É o que eu faço, porque eu tenho coragem para isso. Eu sou meio louco, meio tocado das ideias. Então, o Republicanos terá candidato, um dos sonhos é o Ico, e eu quero crer que será o Ico. Eu quero crer, a minha expectativa denota que vai ser o Ico. Tá? Então, deixa eu buscar aqui, Republicanos. O PP, a princípio, na minha percepção, vai com o governo, vai alinhar as situações, a despeito que tem algumas divergências e tal, mas dá para ir, acho que o PP continua com o governo sem muitas dificuldades. Então, não terá candidato próprio. O PMDB, sem problemas,
tem seu candidato próprio. Poderá vir algum problema, se o núcleo que não quer o Jarinha, que tem, eu digo isso, né? Não dá para cravar lá, porque aí as pessoas vão se incomodar comigo, mas eu digo aqui, há um núcleo muito grande que não quer o Jarinha. Conteste isso, mas parece, né, que há um grupo mais forte da resistência, vai conseguir unir o partido. É um trabalho duro aí, que o Magrão sabe muito bem trabalhar isso aí, dá para ele arrumar. Se ele arrumar isso, se o Magrão conseguir desfazer essas picuinhas e organizar essa situação, e a temeridade que tem em relação ao Jara, porque o que o Jara fala é exatamente o problema, é o Jarinho que eu quero dizer, porque ele se mostra independente. Tá? O que vocês viram aqui, né? Eu aqui me esfregou os papéis na cara, me disse lá na Câmara, e a minha caixa preta não é preta, é transparente. Essa é a posição dele. Ele está, hoje, seguramente um dos vereadores mais em evidência no município. É inconteste. O Jarinha, hoje, é um dos vereadores dos 13 da Câmara, ele é o mais em evidência. Já chegou o Seracate. No episódio, quando da pretensa cassação, indiscutivelmente a Cátia era em tudo, bombava. Né? Hoje é o Jarinho, por a sua condição, pelo que fala, pelo seu posicionamento, a coragem de ter aqui, me esfregou os documentos na cara, trouxe tudo, dele não se pode falar nada, botou aqui, aí tu vai falar o quê? Tá? Tem que enaltecer o trabalho do cara. Então, em relação à exploração de mídia, ele hoje é o que está mais em evidência. Só podem gostar ou não gostar, mas essa é a discussão. E aí o problema que pode dar lá dentro do PMDB, que eu gostaria de chegar só no final, mas preciso dar uma pincelada agora. Se puxarem de fato o tapete do Jarinha e não deixarem ele ser o presidente do Poder Legislativo, as sequelas podem ser meias amargas. Tá? Podem ser meias. Não estou dizendo que ele vai fazer isso, mas se fosse eu faria. Eu criaria uma revolução dentro do partido, já que não me querem, eu não vou sair, não vou pedir para que ser expulso, mas vou criar uma confusão. Vão ver o peso da minha marreta, o peso da minha mão. Se fosse eu. Então, partindo, pelo que eu conheço, mais ou menos, que eu vejo do perfil do Jarinho, eu acho que se puxarem o tapete dele, não deixar ele ser presidente, ele tem as razões para fazer, e aí pode dar uma confusão barra. Aí, a princípio, eu acho que teria nomes a surgir numa eventual convenção para prefeito. Nessas possibilidades. Caso contrário, eu acho que o candidato sem nenhuma sombra, sem nada, é o Hélio. Então vamos trabalhar então com o nome Hélio. Certo? PSDB. O PSDB tem um problema muito grave. Complicado o problema do PSDB. Por quê? A figura do presidente, o Christian Vieira Duarte, ele é da linha pacata, da linha de contemporizar. Arruma aqui, ele é do bom diálogo. Isso não estou falando crítica, não estou falando nada. Mas o momento agora exige uma tomada de decisão para ele. E que, querendo ou não, vai deixar vai lhe dar algumas, como é que se diz assim, ó, alguns rasgões nas camisetas, uns puxões de linha nas suas vestes. É inconteste, é inegável. Por quê? Porque ele sempre pautou, sempre defendeu, e eu não estou dizendo que falou apenas aqui na live, pela postura mesmo, que ele fala quando usa da palavra e pelas ações. Quem acompanha o trabalho do Christian sabe disso. Eu estou falando do presidente do PSDB. Ele defende uma aliança legal com o governo, um suporte, e obviamente com isso uma ascensão dentro do partido. Ele é efetivamente uma pessoa com grande poder de articulação e poder de demanda também dentro do governo. Não é só porque ele é líder que defende o governo. Pelo que ele conduz, pela condução, ele tem é mérito isso. Isso não é crítica, né? Mas a realidade, ele é um homem forte dentro do governo pela essa estrutura que criou. Mas há uma parte dentro do seu partido que quer o contrário, que entende que o partido já cresceu tanto por conta do próprio bom trabalho que o Christian fez, que cresceu de tal forma que precisa voar sozinho. Que não pode ficar à mercê do que este ou aquele governo determina, independente da boa vontade do prefeito Wellington e do bom trabalho, a boa relação que existe entre os dois governos, os dois partidos, independente disso. Sem ser trairagem, sem ser nada. Simplesmente é questão de ascensão, de ser protagonista. Então, uma grande parte do PSDB tem essa filosofia, esse entendimento.
Está na hora da gente voar pelas nossas próprias pernas. Nós temos 3 vereadores, uma boa demanda de votos, nós temos um partido muito bem estruturado, todos os núcleos funcionando muito bem, nós temos uma boa executiva atuante, capacitada, com boa capacidade de articulação, de explanação. Somos grande parte independente. Independente significa o quê? Quando tu tem todo mundo preso a um governo, e isso não é crítica, mas às vezes o governo é um sustentáculo de um determinado partido. Os cargos de confiança, secretarias, aí é muito difícil tu romper, virar as costas, e não é crítica, não é crime, isso é natural. Né? E aí tu fica numa situação de dificuldade, porque no momento que tu sai, tu rompe aquele ciclo e crias uma dificuldade para o teu partido. Toda aquela estrutura que tu tem, tu joga por água abaixo. Então é preferível tu manter a estrutura e lá na frente tu lograr êxito no propósito que tu traça. Ok? Tem uma linha dessa aí com o PSDB, mas tem uma que quer arriscar. Independente de ganhar ou perder o governo, manter os seus 3 ou aumentar, e numa eventual próxima eleição, independente do resultado dessa, partindo do pressuposto que seja o Wellington reeleito, não vai poder numa próxima. E partindo do pressuposto que seja qualquer outro que ganhe, querendo ou não numa próxima, ele, PSDB, se apresenta forte. Mesmo que perca, seja qual for o nome que lance. Num primeiro momento, todo mundo sabe que era do Christian, em evidência, indiscutível, por toda essa organização que fez, pelo próprio suporte que deu ao governo, com seu trabalho eloquente, bom trabalho de liderança na Câmara de Vereadores, ok? Vinha muito bem o trabalho dele, inconteste, inclusive por mim que sou crítico, vinha inconteste o trabalho do Christian, porque ele dava liberdade para os seus 2 vereadores fazerem o trabalho que o partido precisa fazer, e ele articulava dentro do que estava bem ali, eu não podia nem contestar, até a chegada daquele projeto das horas extras, porque ali ficou evidente que a coisa rachou, que eu já vinha alertando um pouquinho antes, mas aí dava tudo para arrumar. Aquelas coisinhas que eu vinha fazendo são pontuais, uma palavra dura, um questionamento, até isso é natural, os partidos têm condições de arrumar. Eu faço porque é o meu trabalho, mas eu entendo que aquilo não era motivo para romper. Mas até o projeto que, na minha percepção, o governo errou a mão ali. Mas eles acham que não. Ali ele criou um problema muito grande para o partido, PSDB, diga-se de passagem, para os outros também. Mas o pior foi o PSDB. Porque escancarou, de fato, uma ruptura dentro do seu próprio núcleo. 2 vereadores contra o presidente. E esta sequela ainda não cicatrizou no PSDB. Ali custou um pedido de desfiliação dos 2 vereadores, e que agora está sob júdice, né, como se diz, e nenhuma alusão aos paulinos, aos paulos júdice. Vamos lá, vamos colocar sobre análise, digamos assim, que é, e agora na janela os vereadores saem ou não saem? Estou falando de Petiço e de Maneca, porque fica essa incógnita. Todo mundo aposta que eles saem, porque estão descontentes, porque só recuaram porque iam perder os cargos, iam ficar inelegíveis, tem outra situação, né? Tem uma série de embrólios políticos que ninguém sabia. Então tudo isso está sob análise agora, está sob incógnita. Isso tudo por causa do projeto das horas extras que o governo levou a mão. Mas vamos lá, se arrumou isso e agora está sob júdice, se eles saem ou não, eu quero pontuar, na minha análise, que eles não saem. Eu quero pontuar que o partido se unificou, se fortaleceu, ficou mais forte com este episódio. Minha análise. Está chegando gente agora nesse instante aqui, para falar aqui conosco, aqui também, mas está. Minha análise. O PSDB se fortaleceu. Mas justo é louco? Sim, eu sou. Vocês sabem que eu sou. Eu acho que o PSDB se fortaleceu. Eu não posso, claro, cravar aqui, que eu não sou dono da verdade, e nem tenho autorização para isso. Mas eu quero crer, gente, que episódios feitos esses, quando conseguem falar olho no olho, cicatrizar, né, e se enfrentar, eu acho que as possibilidades elas são reais. E entendo que os vereadores não vão querer sair na janela. Tá? Dá para consertar esse descontentamento aí em termos de partido. O que não vai dar para consertar é a unidade com relação ao governo. Isso não tem. Isso aí vocês podem escrever que não tem. Mas eu explico depois. Então o que eu estou a dizer? Que o PSDB tem 2 probleminhas para resolver. Um é a tomada de decisão de concorrer ou não fora do governo.
Para isso ele pode se coligar com outros partidos, de uma terceira via, ou sozinho, que tem estrutura para isso. Tem nominata e tem nomes. Eu poderia citar dois. Eu posso citar o Christian, que a meu ver saiu do cenário naquele episódio. Ele abriu mão de sair do cenário, mas aí o pessoal fala muito no Sassa. Já falavam antes, né? O pessoal fala muito do Sassa aí. Então é uma situação que ele pode ser, cascudagem aqui enchendo o saco, que ele pode ser o candidato. Ah, já está falando bobagem, está criando encrenca. Bom, esse é meu trabalho. Esse é meu trabalho, criar as encrencas, criar as confusões. Elas são reais, gente. Podem não acontecer? Sim. Pode tudo virar balela? Sim. Mas elas são reais. É possível que o PSDB, convencido por esse núcleo pensante do PSDB, gente que pensa um pouco mais para frente, com uma cabeça um pouco mais voltada para o desenvolvimento e não apenas num momento de organização, por exemplo, para o que está agora. E não é crítica a este ou aquele, mas é a realidade. Há um grupo que está pensando neste momento, e estou na estabilidade tanto do emprego, tanto da situação cômoda, ou na eventual possibilidade do Wellington ganhar. Então pensa neste momento, e não necessariamente numa eventual necessidade de perder e transformar o seu partido a tal ponto de ser o protagonista nos próximos anos. Então essa é a grande problemática que existe no PSDB, enquanto instituição, enquanto partido. A outra é que uma vez unificado enquanto partido e não saia do governo, tenha que dar suporte de palanque para o prefeito. Não vai rolar. Não tem como rolar. Porque o princípio que eu entendo do olho no olho das pessoas se exporem, prega que depois que tu fala a palavra aos ventos é difícil de juntar. É mais ou menos você pegar um travesseiro, com plumas de ganso, o mais chique possível, e sem querer você rompeu e veio uma ventania e soltou. Voou meio travesseiro seu. E a pluma de ganso foi pro vento. Mas é cara, né? E agora você vai desesperado e contrata todo mundo para juntar. Não vai conseguir juntar todas as penas, não. Algumas você não vai se recuperar. Pode ser exatamente essas penas que vêm causar um problema. Você não vai ter mais a boa noite de sono confortável, porque você coloca o travesseiro, mas falta uma peninha, uma única peninha, mas não deixa você dormir com aquele descanso, aquela tranquilidade que você tinha. Isto é base para palanque de Wellington e PSDB. Não vai ter essa base de palanque. Ah, já está falando bobagem, isso tudo se arruma. Não vai se arrumar. Minha percepção. Então é um problema que o PSDB vai ter que equacionar para dar suporte ou não para o governo na próxima eleição. Tendo ou não a condição de, bom, se não ficar, se for sair para concorrer sozinho ou junto com uma terceira via, morreu. Mas se ficar, esse problema precisa ser equacionado. O PDT, que eu deixei por último, é a pior incógnita. Esta é complicada. Porque o que dá para ver a olhos vistos, quem participa do cenário político. O grande público e a grande mídia talvez não entenda nem perceba. Mas vamos lá. Quem participa, as cabeças pensantes. Eu poderia nominar uma por uma aqui, mas não vou. Para não colocar uns contra os outros. Mas então vou falar de sistema. E me perdoem a minha praticidade e a minha loucura. Eu acho que essa coligação já foi pro saco. Está agonizante, não é agora. E essa é a única que não passou efetivamente pelo projeto das horas extras. Essa não veio do desgaste daquelas horas extras. Ela já veio antes. E ela não se materializou ali. Ela não piorou, não agravou. Ela já vinha antes. Ela já vem de um problema que é estrutural. É como mais ou menos a gente olha para uma pessoa, não gosta daquela pessoa num primeiro momento. Mas depois, quando começas a conviver com a pessoa, tu passa a admirar e tal. Mas tu sempre vai te lembrar que num primeiro momento tu não gostou daquela pessoa. O problema do PDT e do PMDB são pessoas. Não é o sistema estrutural, que até dá para convergir. São pessoas. São postura de uma pessoa com outras. São postura de organismos com outros. E talvez desencontro de
não vou dizer interesses, mas de desencontro de filosofia de trabalho. Tá? Vou colocar assim, eu vou precisar explicar isso. Tá? O grande público talvez não entenda, porque eu não vou conseguir esmiuçar isso na linguagem do povo comum, mas vamos trabalhar com as cabeças que trabalham, que movimentam, e não estou a ofender as pessoas que eu digo que não entendem. É que muita gente, como não gosta da política, não gosta da política partidária, diga-se de passagem, por mais que eu explique, não vão entender, porque as pessoas não gostam, então não adianta nem eu tentar. Mas vamos trabalhar com essas pessoas, ou que gostam, ou que participam, porque aí vão entender o que eu estou a falar. O problema de gestão de pessoa, que é convivência, que eu digo que não é estrutural de partido, é mais ou menos de pessoas, significa com forma de agir das cabeças pensantes. E eu posso citar presidentes de partidos, posso citar secretários, posso citar prefeito, essas cabeças pensantes. Há um desencontro nesses entendimentos. Digo eu, e quem entende, quem participa sabe que é verdade. Ponto. Quer me contestar, quer me chamar de mentiroso? Pode, é um direito, mas sabe que eu estou falando a verdade. Ok? Precisaria consertar. Teria condição? Pode ser que sim. Eu entendo que não. Então por isso que eu estou cravando. Essa condição já era. Ah, mas a gente pode ficar e suportar. Pode. É mais ou menos como aquela situação. Você tem a sua esposa, ou você, esposo, tem a sua esposa. Você sabe que não tem mais condição. Vão separar. Sim, mas separar significa que cada um vai ficar com uma parte só de um todo que tem, e com uma parte só de um todo que tem, vocês não são frentes para encarar o mercado. Exemplo. Eu e a minha esposa somos sócios na Rádio Status. Só para você entender. E eu tenho 50%, a Rádio Status tem 50% do mercado. Trabalha com 50% do mercado. O outro 50% do mercado está dividido em 4 ou 5 empresas, que uma tem 15%, outra tem 30%, outra tem... Vamos lá, uma empresa tem a 35%. Do outro 50%, uma empresa tem a 35%, outra tem a 10% e outra tem a 15%. Para você entender. Uma empresa tem 35%. E nós temos, a Rádio Status tem 50%. Ok? Mas eu, por via das dúvidas, fiz uma loucura, me separei da minha mulher. E ela vai ficar com metade e eu com metade. Nós, cada um de nós vai ficar com 25%. Ainda que pertençamos, continuemos com a atividade nesse ramo. Mas vamos separar, lembrem. E vamos continuar no mercado, mas vamos separar. Cada um de nós vai ter 25% dos 50%. Mas uma empresa já tem 35%. Nós vamos perder essa condição de ser o maior. Então nós podemos entendermos, conversar e dizer, olha, vamos fazer o seguinte, tu dorme numa cama, eu durmo noutra, perante o público aí. Tá? Perante o público, todo mundo pensa que nós estamos juntos, blá, 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 mas olha aqui, se nós separarmos agora, nós vamos perder tudo e nós vamos quebrar, nós vamos morrer de fome. Então, nessas condições, é possível que o casamento perdure mais 10, 5 anos, 2 meses, ou o resto da vida. É possível. O problema é que, de repente, eu não quero que ela se apresente com outro amante, com o marido, porque eu não gosto do cara dele, eu não quero. E vice-versa, ela não quer que eu me apresente com uma porque ela não gosta. E brigamos. Mas não é mais pela condição que nós entendemos. É porque eu não gosto do cara que ela está e ela não gosta da mulher. Vai dar uma cacaca. Vamos ter que separar igual. Então, não tem jeito. Porque precisa um estágio a mais para dissolver e entender esse processo. É assim que eu vejo, guardadas as proporções, é assim que eu vejo PDT e PMDB. Por quê? Porque foi pro saco e a situação bem clara, objetiva é o seguinte. Dá para ir até a eleição. O governo, o PSDB, o PMDB, não quer deixar rachar, obviamente. Por quê? Qualquer pedacinho do governo que sai agora pode sim dar um grande problema para o outro lado. Ou para a terceira via ou para o PT, que eu disse que eu tinha deixado o PMDB por último, mas não, o último é o PT. O PT vai ser o último. Pode deixar na mão do PT de presente. Por quê? Porque a realidade foi essa, foi taco a taco. Né? Vamos lá, foi 500 votos a diferença. Né? É taco a taco. Então, não pode perder gordura. E está se trabalhando por uma reeleição. A exceção, se eu não estou enganado, não vou mentir, não quero fazer uma analogia, mas eu não me lembro do prefeito que tenha aumentado na eleição os votos. Eu acho que foi
na eleição, na reeleição dos votos, acho que foi só, não quero fazer nenhuma analogia, não quero errar, acho que foi Batata, eu acho, né? O prefeito que, mesmo depois na reeleição, aumentou os votos, eu não quero ter certeza, mas são coisas raras, porque é natural o desgaste, isso é histórico, que geralmente o prefeito tenha uma perda, porque é um desgaste, são coisas que ele não consegue fazer, não é esse ou aquele, todos, alguns quebram a regra, né? Como o Petiço quebrou, de na reeleição aumentar os votos, mas são raras as exceções. E no governo executivo, no executivo também vem assim. Então isso é uma realidade que está na porta. Opa, peraí, melhor a gente já tem, não vamos perder. Tá? Vamos trabalhar para não perder. Então mantenha a unidade. Ok. O preço para manter a unidade é que pode ser problemático. Porque ele mantém o PDT. Tá? Nesse engodo para a comunidade, tá? Para concorrer forte, aquela coisa toda, e que todo mundo sabe que a situação já foi para o saco. Quem entende, quem está no processo, quem convive efetivamente, sabe o que foi. Não tem condições. O PDT não se animaria, em grande parte, subir para o palanque ou soltar os seus pré-candidatos a vereadores e defender o governo com unhas e dentes. O governo, mais precisamente, a pessoa do prefeito. Eu duvido. Eu, a Gilson Correia, sou eu que estou dizendo, não são as pessoas. Então eu aguento as críticas. Acho praticamente impossível que eu faça. Uma meia dúzia, até entendo. Mas num todo, não. Como defendo que será muito difícil que boa parte do PSDB, vamos dizer, uma grande, mas eu digo um 30%, 40% do PSDB, de pré-candidatos, consigam fazer, ou de candidatos, consigam fazer, defender o governo. Acho pouco provável, para não dizer impossível. Então isso é complicado, mas ele precisa manter essa unidade, que se mostrar para o outro lado, que enfraqueceu, que quebrou, foi chegar até para 5. Então, o preço do PMDB é essa, manter essa unidade, que está naufragando cada vez mais. Por quê? Porque se esse pessoal que entende, que trabalha a política, ele já se deu conta. Nós ficamos juntos agora e ganhamos a eleição, no outro dia, no dia 2 de janeiro, o governo nos manda para casa para dormir. Porque nos suporta até a eleição, mas depois da eleição não precisa mais da gente, vai mandar todo mundo embora. E aí refaz um novo governo, como ele não vai poder ser mais candidato, porque não tem uma tri-eleição, é só uma reeleição, nós estamos fora. Isso eu estou falando das pessoas que entendem o partido PDT. Porque sabem que o governo só vai precisar deles até a eleição. Porque o governo também não suporta mais o PDT. O PDT, vamos colocar a Secretaria de Saúde, mais precisamente todo esse núcleo, é um governo à parte. Trabalha totalmente diferente. É apático, não há mais uma sincronia, não há um entendimento. Vocês podem dizer o que quiser. Pode dizer que eu estou falando bobagem, pode dizer que eu estou mentindo. Você diga o que quiser. Mas tem que saber que essa é a verdade. Você pode não concordar comigo, é um direito. Mas tem que saber que esta é a verdade. Estou falando somente para as pessoas que entendem. Para as pessoas que sabem, as pessoas que fazem a política. Tanto do PSDB, do PDT, do PMDB, do PT. As pessoas que estão nesse contexto sabem que eu estou falando a verdade. E são essas pessoas que decidem a eleição. Não é a grande massa que vota. A grande massa que vota vai, não vou dizer manipulada, mas vai tendenciada, porque é essa, vamos dizer, tendência, e isso é no mundo inteiro, não é só aqui. A tendência é que faz ganhar uma eleição. E a tendência pode ser sim a terceira via, pode ser sim PT e pode ser o governo. Depende de como você arquiteta isso para virar uma tendência para alguém. Na eleição a eleição de 2006, a tendência ficou explícita em 2 candidatos a partir da não participação do Patela. Se não era uma incógnita. Era possível que o Patela até ganhasse, se pudesse ser candidato. Mas morto não fala, tá bem. Se não existe, tá bem. Mas vocês lembram do estrago que ele vinha fazendo. Vocês lembram muito bem do estrago que o nome Patela vinha fazendo. Onde ficou aquilo? Não pode, acabou. E aí a tendência ficou polarizada em 2 candidatos, que ficou taco a taco. E que agora o governo sabe que se perder um dos seus tentáculos, os braços, vai ficar complicado. Porque, em tese, o mesmo núcleo de votos do PT, naquela ocasião, oposição, podem permanecer nessa mesma oposição. Porque o PT tem por tradição, os seus não abandonam o barco, né? São por ideologia, são mais por
por uma afinidade. Então é meio complicado. Do PT, se ele tem 100, é 100. Se ele tem 10 mil, é 10 mil. É meio complicado você tirar. Porque são por escolha, são por afinidade. Não estou dizendo que os outros não tenham, mas os partidos perderam muito essas identidades. O PDT ainda tem. O PDT tem essa identidade. O PMDB não tinha mais. O PMDB estava quebrado. Foi o Magrão que ressuscitou o PMDB. Pode falar o que quiserem de mim, mas foi ele que ressuscitou. Eu lembro disso. O PMDB já tem. Quando do episódio da discussão, quando com o vice-prefeito, João Amintas, naquela ocasião, eu posso dizer porque eu participei, foi praticamente corrido do governo. E aí um grupo disse, vamos ficar, vamos fazer, vamos sair, vamos ficar. Um grupo decidiu por sair. Lembram disso ou não? Lembram? E aí 2 vereadores, até um deles, o Barreto, não conseguiu se eleger. Deixa sequelas isso. Isso cria um problema grave. E essas coisas todas podem estar de novo na mesa sob a prestação, tanto para a PDT, que é o vice, quanto para o PMDB, que é a cabeça. O que de fato vai determinar é se o PDT terá ou não coragem de criar um fato para sair. Porque pelo PMDB não vai sair. O PMDB vai levar até a eleição, na minha ótica, leva até a eleição. Se ganhar a eleição, estão fora. Se perder, perderam porque estão fora do mesmo jeito. Mas se ganhar, estão fora, porque o governo não suporta mais a estrutura organizacional de pessoas e de sistema que o PDT está trabalhando. Porque criou uma estrutura dele, PDT. O PDT segue o dogma do trabalho dele, não mais o do governo. Eu digo o governo, Luiz Carlos e Wellington, para dar nomes para as pessoas me criticarem e fazerem o que quiserem. É assim que eu vejo. Eu tenho que, se optei por me expor, então é assim que eu vou pensar. Então, gente, se o PDT conseguir criar uma animosidade que o governo e criar um fato para sair, para não sair por traidor, porque fica difícil para depois subir no palanque, porque as pessoas vão dizer, ah, ficaste até agora quer sair, agora que o governo, que o barco está afundando, você sai e vão pedir voto. As pessoas vão dizer isso, eles sabem que é verdade. É complicado também. Tá? Então tem que criar um fato. Por que vai sair? Sabe por que eu não concordo com isso? Exemplo. E são afirmações que eu não tenho ainda aqui, mas eu vou apurar. Segundo eu soube, extraoficialmente, não há, o orçamento foi para o saco, não tem orçamento. E algumas secretarias estão usando do direito que tem de usar as diárias, as verbas de diária, que é por lei, que não é nenhum crime, que poderiam usar para buscar dinheiro, buscar fundos, parcerias. Essas verbas estão usando na sua secretaria. Trocaram de poder trazer recursos lá fora para botar ali, porque não tem mais de onde tirar, para sustentar ao menos isso. Enquanto uma parte do governo faz o contrário, usa da diária, que é lícita, que não há crime, mas usando e todos os dias viajando. E umas secretarias não concordam com isso. Eu não sei se isso procede ou não, eu vou averiguar. Mas isso é um fato que desgasta. Então, segundo as pessoas dizem, está aí no portal da transparência. Eu vou olhar depois, eu não tive tempo ainda. Mas e se tiver, é pior ainda. É pior ainda. Você viu aqui o secretário Leonir dizendo das mazelas, da dificuldade que passa sem orçamento, fazendo das tripas corações. O desgaste que o homem vem sofrendo, eu pactuo, eu entendo, sei que é verídico, mas outras secretarias também passam. E aí, um grupo se passa viajando, gastando dinheiro em tese, né? Porque poderia utilizar isso, ó, toma aqui, ó, bota o óleo ali, compra não sei o que, compra um remédio aqui no outro, paga uma peça que tem ali, esse dinheiro pode, em vez de fazer isso, como alguns governos fazem, né? A verba do carnaval, que deveria ser usada para a cultura, mas às vezes na obrigação de dizer, não vamos fazer carnaval, só não vamos pegar aqui, vamos botar na saúde. Muitos governos fazem isso e são aplaudidos. Eu não sou muito amante disso, que às vezes pode ser população, sei lá, essas coisas só para engodo. Né? Mas tá. Mas uma coisa é certa, as coisas não estão funcionando direito, não estão na engrenagem. Então, para mim, o PDT não estará com o governo, porque vai fazer essa conta. Se ganhar, o governo, dia 2 de janeiro, faz assim, ó, não tem mais secretaria para você, por isso, por aquilo, pois é, eu vou dar um espaço agora pro PP, vou dar um espaço aqui pro PSDB, pois é, não sei como é que é, agora, dizendo assim, o governo ganhando, né, o governo ganhando. E tem aí o Republicanos, né, tu vê,
fizeram 2 ou 3 vereadores, o partido também. Vamos dar uma força aí pro pessoal, vamos trabalhar todo mundo junto. E como vocês aí, então, vocês façam uma reciclagem aí, se organizem para a próxima eleição e seja o que Deus quiser. Vai fazer! Vai fazer. Se fosse eu, fazia isso mesmo. Está me incomodando, tira fora. Porque eu não tive a condição de articular, de conversar antes, eu não faria o que o governo fez. Mas a partir de decisão da tomada de criar toda essa celeuma, bom, aí não tem como consertar. Acho que o PDT está fora. Está fora. E aí resta para o PDT a seguinte forma. Como sair? Qual é a articulação para poder sair, para entrar num palanque ou apresentar para a sociedade uma justificativa plausível e se organizar. E independente de perder ou ganhar a eleição, projetar para a próxima. Tem 2 bons nomes. Jordano e o próprio Sidney. Eu sou mais do Jordano. Porque você sabe, eu aguento tanto, eu boto a cara. Eu acho que o Jordano é a bola da vez. Então poderia muito bem trabalhar o nome do Jordano. Por uma próxima, eu vou ter nessa. Nessa não quer? Tudo bem, mas trabalha por uma próxima. Mas passa por sair do governo, senão se afunda também. Minha percepção para dar sobre eleições. E o PT, gente? Cara, aí o PT está numa incógnita que eu vou te dizer. O PT está entre a cruz e a espada por 2 situações. O PT é o partido mais fragmentado da história, né? De todos os 31 partidos, alguma coisa, o PT é o mais fragmentado. Por quê? Por causa das correntes. O PMDB passa a ter isso também. Sempre teve, mas mais centrado. Não. O PT não. O PT é de aí as vias de fato mesmo, de se agarrarem no pau, de brigar, de se xingarem. Essa é a história do PT. Sempre foi. O que é diferente é que antes o PT brigava, se matar. Eu, particularmente, sou testemunha disso. De participar de reuniões que os negros quase falam, os negros e os brancos, né? Na maneira de falar. Os caras quase não chegavam a lutar. Ok. Isso lá dentro da sede, aquela coisa toda, em outras coisas que eu andei por aí. Mas quando abria a porta para sair para a rua, aquilo ali terminava. Nem os próprios, se tu ia perguntar para eles não lembravam aquilo. Eles tinham uma amnésia. Não sei. Ninguém falava, ninguém sabia. E esse era o grande trunfo do PT, na minha percepção. Por que eu digo isso? Porque lavava a roupa suja dentro da sua casa. E quando saía para a rua, o que ele só sabia ver era uma estrela no peito de cada um que estava ali. Brigado ou não, adversário em tese, contrários ou não. Quando saía para a rua, ele só enxergava a bandeira no peito. E tu podia dizer que aquele não prestava, que aquele não interessava. Mas isso custou algumas coisas, que foi a reeleição, por exemplo, do vereador Rodinei Cruz Mirapalito, estou ligado. Que era, perdão gente, se mosquito, que era a síntese disso. Ele não queria saber se o governo está certo ou se está errado, se tinha muita rua com problema. Ele defendia o seu governo. Eu não estou dizendo, criticando ou elogiando. Eu digo da identidade. Ele defendia a sua estrutura. É ela que lhe dava o sustento. Se está errado ou se está certo, não é qualquer um que tem que julgar. É a postura dele, e isso era de quase todo o PT. Quando tu decides enfrentar a situação, tu sabe que tu vai morrer, mas tu morre pela causa. Entendeu? Mas isso está errado. Bom, cada um faz o seu conceito. Mas esta era a grande virtude do PT. Aquele escudo, aquela bandeira, aquela estrela no seu peito. Isso vem se perdendo ao longo dos anos e agora ficou mais evidente nessa recente briga entre Batata e Morrone, que já vem de quando o Batata foi para Porto Alegre e o Morrone assumiu como vice. Vocês lembram? Ele assumiu como prefeito e depois pôde concorrer e ganhou. Vocês lembram? Há pouca gente vai saber lembrar de algumas coisas. Exemplo, se falava, e eu não posso provar, porque se falava, e se eu não tenho prova, não posso falar, mas vou dizer o que se falava a boca pequena na época. Que o Batata tinha deixado um rombo para o Morrone administrar. E que o Morrone aguentou no osso do peito. E demorou tempos e tempos para poder mostrar o seu trabalho, porque estava ainda tapando furos do Batata. Lembram? Mas era o Batata que tinha ganho a eleição e projetado o Morrone. Porque o Morrone até então era vereador. Lembram disso? Ali a coisa já não começou a funcionar e depois teve outras coisas para lá. Mas isso começou a vazar para o povo. Se vocês lembrarem, quem lembra, quem participa do cenário político, vai lembrar que foi exatamente por ali que começou
a se fazer o duelo entre Morrone e Batata, que culminou agora com a eleição dos candidatos, no segundo turno mais precisamente, o Gabiati e o Nery Pinto Mirapaleta. Não que o Batata tenha ficado para o lado A ou para o B, foi exatamente isso que causou o maior problema. Se ele tivesse tomado a decisão de ficar por um lado de quem efetivamente ele tinha sempre como defesa ou tinha defendido ele, acho que não teria dado tanto esse racha assim. Minha percepção só. Mas o que se evidenciou? Um racha forte entre o núcleo do candidato, do eleito, agora do impostado, né, que já tomou posse, o Gabiati, e o perdedor, Nery. Isso está evidente. E agora, para piorar, essas discussões, essas estão aflorando, estão fora dos, vamos dizer assim, dos pilares, né, dos muros do partido. Estão além do que os membros do partido podem fazer. Este é o grande perigo. Se o poder da marreta que bater nas costas do Nery, ou na cabeça do Nery agora, não lhe for suportável, eu quero ter a impressão que vem um racha muito grande. Porque o Nery não é homem de aguentar a porrada sozinho. Ele vai devolver o troco, vai massacrar alguém. O problema é que no jogo de ameaças, uns têm contra os outros. E isso está na boca do povo. Um ameaça o outro fala, não os candidatos, os núcleos. E isso, quando sai de dentro dos pilares do partido, passa em vídeos, passa em mensagens do WhatsApp, passa em áudios, é extremamente complicado. Se isso não for cessado, se isso não for trabalhado, mensagem, pessoal ligando agora ao vivo não tem condições, se isso não for trabalhado, o PT de natural primeira ou segunda via na intenção de voto, vai passar a ser a terceira, sem sombra de dúvidas. Independente de quem seja a terceira. Independente de quem seja a terceira. Porque vai ser atacado pela terceira e pela primeira. É o único que não vai nem suportar o que a própria situação. A própria situação vai... Pessoal ligando para os dois agora. Tá, vamos fazer o quê? Então, a situação do PT é incógnita e eu vou precisar esperar mais uns dias. Mas o candidato está na mesa. O candidato, na minha percepção, é o Paulinho. Acho que mesmo que tenha prévia, seja com quem for, ele vai ganhar. Pode ser André, pode ser Cátia, pode ser quem quiser. Mas ele ganha. E por meritocracia. Eu acho que ele tem esse direito. Já defendia antes isso. Vocês lembram disso que eu dizia há lives atrás? Para mim não tinha que ser Batata, que o sonho da grande maioria do PT era Batata e Paulinho, né? Batata prefeito e Paulinho. Era o sonho de uma grande parte, vocês lembram disso. Mas que eu achava, se eu fosse fazer justiça, achava que o candidato natural tinha que ser o Paulinho. Está isso no live, todo mundo sabe, lembra disso, pode procurar. Só que isso pode perder ou ganhar, com o Batata eles achavam que ganhavam, né? E que boa parte da cidade acharia que... E como ele não pode ser candidato, então eu posso dizer. Ele não pode ser candidato, então eu vou dizer. Eu acho que de fato ele ganharia. Acho que é um nome, né, que teria todas as condições de ganhar de todos os candidatos. É o que eu penso. E sobre o que eu penso eu aguento o Trump. Mas então eu posso falar porque ele está fora, então não tem condições, então eu estou à vontade para falar. Esse era o sonho dos petistas. Mas ele está fora. E então eu sempre defendia que o candidato, por meritocracia, era o Paulinho. Ah, vai perder. Mano, aí é parte do processo. Ah, mas nós precisamos ganhar. Bom, é outra situação. Mas por meritocracia, quem tinha que ser candidato era o Paulinho. Por isso que eu acho que ele vai vencer as prévias, independente seja quem for. Bueno, então o que fica do PT? Fica que, se não tiver uma terceira via muito bem organizada, né, se não tiver uma terceira via muito bem organizada, e digo essa terceira via mais em nome, vou dar um nome, mais em torno do Ico ou do próprio Sassa, que vem correndo, agora vem crescendo, vem tomando notabilidade aí por fora. Acho que o problema dele está no núcleo do PSDB que quer ficar no governo, Mas se romper, o nome do Sassa surge. Ah, mas o Christian vai preferir ser candidato a vereador.
dá uma estrutura melhor, se prepara para um próximo ano, na minha percepção. Mas o nome do Sassa está correndo forte nos bastidores, sim. É um nome pronto, que já botou o seu nome a candidato a deputado estadual, já teve ali para ganhar uma eleição. As pessoas sabem que o nome dele, além de ser um nome bem fácil de pegar, né, tá bem situado aí. O problema está dentro do núcleo que quer ficar no governo para ter essa comunidade que o governo estrutura. Bom, mas isso é coisa que o PSDB vai ter que resolver. E então, se a terceira via não se organizar, se não for forte com o Sassa ou com o Ico, na minha percepção, a tendência está se fortalecendo para o PT. Se não tivesse racha. Se não tivesse para o PT. Por quê? Porque o PMDB, mesmo vindo com PDT na eleição, vem rachado. E você não consegue unificar na eleição. Você não vai conseguir fazer com que os vereadores... Você pode buscar lá na Câmara. Você acha que eu estou falando bobagem? Vá para a Câmara. Retroceda a fitinha como assim, ó, como um dia assim é, né? Retroceda a fita como um dia muito bem apropriado, feliz foi a ideia do Christian, que disse: retrocede a fita. Se vocês retrocederem a fita e verem o depoimento de todos os vereadores lá, todos os vereadores, você vai encontrar só um, mas só um, que defende o governo com unhas e dentes. Só um. E mesmo esse um já roeu a corda do governo. Na hora que o governo precisou, roeu a corda. Ah, mas está falando bom. Então retrocede a fita e vai lá e eu vou provar. Nenhum defende o governo 100%. E mesmo esse um que defende já roeu a corda. Então não é defesa 100%. É defesa de acordo com a carruagem. Então aí é uma situação. E que governo se sustenta num palanque pedindo voto para as pessoas na hora do pega para capar, na hora que a pessoa diz: ah, agora tu vem aqui, ficaste de fazer isso e não fizeste. Olha isso, te lembra? As pessoas são assim, nós somos assim. A gente espera 4 anos porque a gente não tem força. Quando o cara se apresenta, o pau pega, velho. O pau pega. Se tiver que te botar cachorro, te boto. Se tiver que te xingar, te xingo. As pessoas não são mais aquelas que quando viam uma autoridade, um deputado, as pessoas: ah, pelo amor de Deus, me ajuda. As pessoas aprenderam também a questionar, a cobrar. As redes sociais te dão essas condições de acompanhar. Então é preciso entender esse idioma. Então é preciso que alguém multiplique os teus pensamentos, as tuas ideias e os teus projetos. O governo não tem esses multiplicadores na Câmara. E não vai ter na sua base. Por quê? Bom, aí é o governo que se vira para descobrir por quê. Quer saber a realidade? Pergunte para os seus próprios membros. Faça umas reuniões verídicas, quebre a roupa dentro das suas paredes com os seus membros e peça para eles falarem a verdade, não aquilo que seria bom para o governo ouvir. Peçam para eles e dizem assim: não, me diz a verdade. O Ajusto está falando um monte de bobagem lá. O Ajusto disse que se nós formos na rua, nós vamos até correr o risco de apanhar. Pergunte para os seus vereadores se eu estou falando a verdade. Faça mais. Pergunte para as instituições organizadas, os segmentos organizados. Se eu estou a falar mentira, chama eles e pergunta para eles. Se disponha. Governo, estou falando, não cito nomes. Governo, estrutura governamental. E aí, se eu estou a mentir, se juntem e me processem e me tirem do ar. Que eu estou aqui a enganar a comunidade, a fazer falácias, a prejudicar o bom trabalho do governo, que as pessoas amam, que as pessoas estão defendendo, que eu estou aqui a dizer o que não existe. Bom, aí não precisa nem justiça. Eu sou capaz de ir para casa dormir e transmitir só jogo de bolinha de gude, que eu amo e que eu era muito bom jogador. Cara, essa é a realidade. Então, aí se avizinha uma eleição, pela primeira vez incógnita, com uma ligeira vantagem para o PT, se unido, uma ligeira vantagem para o PT, seu governo unido. Olha o que eu estou a dizer. Seu governo unido e o PT unido, uma ligeira vantagem para o PT. Se o governo rachado e o PT com essa guerra, quem se fortalece, mas sem dúvida nenhuma, é a terceira via. Uma terceira via bem basilar. Tá? Com as cartas na mesa, as reais. Que é um pouco complicado, mas os caras pensam política. Os caras enxergam. Os caras que, eu estou a dizer, fazem política há 200 anos. Os caras conhecem cego dormindo e rengo sentado. Os caras conhecem. Esses caras sabem o que eu estou dizendo
o dialeto é de igual para igual aqui, eles sabem que eu estou falando a verdade, tá? E eles sabem sim que esta é a verdade da política em Santa Vitória e que a eleição vai ser decidida assim. Se os nomes não forem esses, ok? Mas o sistema é esse. E essa eleição, meu Deus, eu tenho uma participação muito grande, porque eu sou o primeiro veículo a ter a responsabilidade e a coragem de falar isso direto para as pessoas, de frente. Me desgastando, sim, comprando briga, sim. Mas esta é a realidade nua e crua. Você gostar é direito seu. Você concordar é direito seu. Mas você negar, aí você está querendo se enganar. Porque esta é a realidade. Se eu estou a mentir, dia 31 de dezembro agora, já vai dar o primeiro sinal. Por que o primeiro sinal? Porque nós teremos a eleição. Não a eleição se dá o dia 2, acho, de janeiro, né? Mas já vai ter a formação. E aí você vai ver exatamente o que eu digo. O que eu vou dizer? Se o governo não unificou, se nada disso do que eu estou falando, quem ganha a eleição é o Alex. Se o que eu estou falando frutificar, quem ganha a eleição é o Jair. E aí vai ser um outro patamar para eu dizer para você. Ah, mas e a Kátia? A Kátia não vai fazer 3 votos na eleição. Eu sou louco de falar isso, né? Eu mexo com ela, né? Eu digo, vereadora, o negócio é o seguinte. Eu voto na senhora. Porque, para quem não sabe, é impossível isso acontecer. Então, eu posso fazer a fofoca que eu quiser lá. Eu digo que uma hora o Alex é o meu candidato, digo que outra hora é o Jarinha, digo que outra hora é o Éder, digo que outra hora é a Kátia. E esses nomes são os que estão em epígrafe, estão em evidência lá. O Éder já se candidatou, tá? Pode retirar ou não, mas ele já se candidatou. O Jarinha já se candidatou. O Alex nunca se candidatou, ele está analisando, claro, negociando, o que é lícito aí. E a Kátia já disse que é candidata. A Kátia não faz 3 votos, né? Pá, mas eu sou louco. Pá, mas só no governo, só no partido da 30 votos. É o que eu digo para encrencar. Eu digo isso para ela. A Kátia não faz 3 votos. O Alex, que é o potencial, que teria potencial, chegaria hoje, porque tem 2 engrenagens aí que deram para trás num andamento que eu acho que na minha percepção ele errou a mão, tá? Então eu posso dizer isso para falar fácil, acho que ele errou a mão, tá? E o Jarinha unificado chega a 7. Então é brincadeira ou não? Não é brincadeira não, mas eu vou falar isso numa outra oportunidade. Eu ia falar sobre a presidência da Câmara, pelo adiantado da hora, eu vou deixar isso para um outro dia, eu vou falar só sobre a presidência da Câmara. Só juntei agora para você ter a noção que ficou dentro do mesmo tema. É assim que eu vejo a nossa política em Santa Vitória nesses dias. E o último tema que eu vou falar para vocês, vou juntar, será transmissão esportiva e seleção de futebol de campo, na próxima live. Agora nós fazemos o encerramento e eu venho posteriormente para nós falarmos sobre seleção de futebol de campo, as nossas seleções que a gente está colocando aqui, e transmissão esportiva. Tá bem? Valeu? Muito obrigado.